Como você tem se apresentado diante de Deus? Como você tem se apresentado diante de Deus? 3 candidatos foram convocados a uma apresentação de entrevista de emprego. O primeiro deles, eu vou chamar de candidato A. Ele dormiu mais cedo na noite anterior, já deixou as roupas dele bem arrumadas na noite anterior, colocou para despertar antes, porque vai que tinha algum imprevisto no trânsito. Ele já combinou com um colega que ia levar ele até lá, o lugar da entrevista. Ele se apresentou no horário, cabelo penteado, barba feita, bem vestido, com porte, e estava muito bem disposto, e tudo aquilo que o entrevistador lhe perguntava, ele respondia muito bem, com muito interesse e muita disposição em trabalhar duro, em se sujeitar àquela vaga de emprego. O candidato B, por outro lado, ele falou: amanhã eu tenho uma entrevista de emprego aí, falou para os seus amigos, e ficou tomando tereré até altas horas da noite, não conseguiu dormir direito por causa da cafeína, acordou em cima do horário, nem conseguiu se pentear direito, pegou a roupa que tinha lá meio amassada, meio passada, pegou o ônibus e se atrasou, chegou um pouco atrasado. Aí ele falou: me desculpe aí pelo atraso, mas estou aqui de forma desleixada, deselegante, e aquilo que lhe perguntava, ele avaliava se podia fazer ou não. Ele pensava: eu não sei se eu posso fazer isso ou aquilo. E o candidato C, ele nem sequer apareceu na entrevista, porque ele perdeu as horas, ele dormiu até tarde. Quem se apresentou melhor, candidato A, B ou C? O primeiro candidato se apresentou no horário, bem vestido, com postura e com disposição. Por que eu estou falando isso? Porque nós também nos apresentamos diante de Deus todos os dias. E como nós devemos nos apresentar diante de Deus? É isso que Paulo está falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, qual é a ordem aqui? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A ordem aqui é que você se apresente diante de Deus, mas há uma maneira correta de se apresentar diante de Deus. Assim como aquele candidato que ganhou a vaga, ganhou a simpatia do empregador, foi aquele que estava no horário, que estava se portando corretamente, bem disposto a fazer tudo aquilo que a vaga exigia. Assim também nós, como cristãos, nós temos uma maneira certa de nos portarmos na vida diária diante de Deus. Aqui é preciso entender, como Paulo diz: rogo-vos, pois. Esse pois, ele é muito importante. Pois ou portanto. Toda vez que você ver a palavra portanto, você vai saber que ele está fazendo referência a algo que foi dito antes. E o que ele diz antes nos capítulos 1 a 11? Nós estamos no capítulo 12. A carta toda tem 16 capítulos, mas basicamente a carta, ela se estrutura bem basicamente do 1 ao 11. Capítulos 1 ao 11 é teologia, é entendimento, são verdades bíblicas. E do 12 até o 16 são exortações práticas. Então ele dá primeiro a teologia, o fundamento, a base, e depois ele diz: então vivam da seguinte maneira, e começa a falar. Então o capítulo 12 começa: rogo-vos, ou seja, peço com bastante súplica, pois, fazendo referência a tudo que ele disse antes, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Mas por que ele faz essa menção dos capítulos anteriores? Vou rapidamente passar pelos capítulos, e você vai observar que tem muita coisa boa, muita verdade importantíssima para as nossas vidas
Por exemplo, no capítulo 1, Paulo já começa no versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele começa falando que o Evangelho é poder de Deus. Ele fala também: mas o justo viverá pela fé. Por quê? Porque ele está no contexto dos judeus. Ele está escrevendo primariamente para os judeus. Os judeus, eles carregavam todas aquelas práticas da lei, e ele está falando assim: olha, mas o justo viverá pela fé. O Evangelho é o poder de Deus. Ele diz também no verso 21: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles estavam dizendo que naquela época o pessoal mudou a verdade de Deus. Eles eram loucos por fazer aquilo. E aí chegamos, por exemplo, naquele bem conhecido versículo da ponte, o 3:23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele está assentando aqui a verdade de que todo mundo é pecador, todos são pecador, e a entrada no reino dos céus, ela se dá pela fé, pela graça, e não pelas obras da lei. A gente pode ver, por exemplo, aqui no 4:25, o qual, está falando de Cristo, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele assenta aqui também a verdade da justificação, que não é por nossos méritos, mas é pela graça de Deus, por meio da fé. Ele diz também no final do versículo 5: porém a lei para que a ofensa abundasse, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 22 e 23 do capítulo 6: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. No início, versículo 1 do capítulo 8, nós lemos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Também versículo 13 do mesmo capítulo 8: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E ele vai dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estou no capítulo 8, versículo 37: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí chega num grande versículo bem conhecido do discipulado, capítulo 10, versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E ele termina brilhantemente o capítulo 11, versículo 32, dizendo: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele
para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Depois dele dizer tudo isso nos capítulos 1 a 11, ele fala: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Em outras traduções, ou outras versões, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que é um termo até mais apropriado, porque ele termina o capítulo 11 dizendo que Deus é misericordioso. Olha quanta misericórdia nós lemos nos capítulos 1 a 11. Deus nos justificou, não pelas obras da lei. Deus nos justificou por Cristo Jesus nosso Senhor. Ele nos deu a vida eterna, Ele apagou os nossos pecados, e nele podemos viver uma vida liberta do pecado. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ou seja, quando você olha para tudo que Deus já fez, quando você olha para a compaixão de Deus, quando você olha para as misericórdias de Deus, só resta uma coisa a fazer. Deus já fez tudo isso a nosso favor. Nós vamos ficar apáticos, passivos, diante de tão grandes e tão maravilhosas verdades, diante de tão grande misericórdia que nós vemos anteriormente? Nós vamos ficar parados? Paulo diz: não. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembrem-se que os judeus, eles estavam muito acostumados ao templo, o templo físico, porque havia na lei muitos rituais relacionados ao templo. Mas aqui no Novo Testamento, na nova aliança com Cristo, o templo mudou de lugar. O templo agora somos nós. Nós somos o templo vivo de Deus. 1 Coríntios 6 diz isso. Nós somos o templo vivo de Deus. Aqueles sacrifícios que os judeus estavam bem acostumados a praticar, quando se pecava, eles levavam lá a sua ovelhinha, o seu cordeiro ou a sua rolinha para morrer no lugar dos seus pecados. Aqueles sacrifícios foram substituídos pelo sacrifício do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo se fez sacrifício no nosso lugar, e não havia mais necessidade de matar animais para pagar por pecados, porque morreu uma só vez para pagar por todos os pecados, o Cordeiro Pascal, Cristo Jesus nosso Senhor. Diante dessas verdades, Paulo diz: então, apresente-se diante de Deus, não de qualquer jeito. Como você deve se apresentar diante de Deus? Como um sacrifício, só que não um sacrifício morto, um sacrifício vivo. Por quê? Porque agora eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Importa então que nós mesmos sejamos os sacrifícios de Deus, que a nossa vida seja dada como um sacrifício, porém um sacrifício vivo. E essa é uma mensagem radical, por quê? Porque em qualquer outro lugar que você vai ouvir mensagens motivacionais ou outras religiões, essa ideia do sacrifício, ela não é muito bem-vinda. A nossa geração não quer se sacrificar muito, não. Ela luta mais por fugir da dor e buscar conforto, buscar prazer. Agora, se você chegar e falar para um jovem, principalmente, não, importa que você seja como um sacrifício, que você negue o seu eu, que você tome a sua cruz diariamente, que você, se possível for, morra pela causa do Evangelho, você se entregue por inteiro à causa de Cristo, você mesmo se entregue por inteiro para fazer a vontade de Deus, não mais a sua vontade, mas a vontade de Deus. Sacrifício, essa ideia de sacrifício, ela não é muito bem-vinda nos nossos dias, ela fere o nosso ego. Poxa, mas e aquele meu tempo de prazer, e aquele meu programinha, e aquele N coisas que eu poderia fazer para preencher o meu eu, para alimentar o meu ego e o meu egoísmo? Sacrifício. Essa é a mensagem de Deus para cada um de nós.
Paulo queria que cada cristão entendesse que sem sacrifício é impossível agradar a Deus. Por isso ele diz: apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, não morto, santo. O que é isso? Apartado do pecado. Eu não posso apresentar o meu corpo carregando dentro de si uma mala, carregando a mala do pecado, carregando dentro do coração os pecados de estimação. Esse sacrifício, além de ser vivo, ele deve ser santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Por que ele usa a palavra racional? Essa palavra aqui no grego, ela dá origem à palavra lógica, racional ou lógica. Porque se você parar para pensar o tamanho da misericórdia de Deus, o tamanho do amor de Deus, não só a justiça, mas o amor de Deus, a graça de Deus por você, é lógico que você não vai ficar parado. É lógico que você não vai viver a mesma vida de antes. É lógico que você vai fazer alguma coisa diferente do mundo. É lógico que você vai apartar-se do pecado para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É só parar para pensar. É lógico que nós devemos viver assim. E para viver assim, você precisa de duas coisas, Paulo diz aqui. Primeiro, versículo 2: e não sede conformados com este mundo. O que é ser conformado? É tomar a forma. Se você pega água, 1 litro de água, e coloca numa tigela, a água adquire a forma da tigela. Se você pega aquela mesma água, mesma quantidade de água, mesma qualidade da água, e coloca numa garrafa, ela toma a forma da garrafa. Nós temos a tendência de tomar a forma do lugar onde nós estamos. Então lá no trabalho eu sou uma pessoa, lá na igreja eu sou outra, com os meus amigos da igreja eu sou de um jeito, com os meus amigos da escola eu sou do outro jeito. Ou seja, eu tomo a forma que me convém. Eu permito que os valores e crenças do mundo me amoldem. Então Paulo está dizendo: não se deixe amoldar ou tomar a forma do mundo, do sistema de crenças e valores do mundo. Não sede conformados com este mundo, mas, a segunda ordem, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra transformado é uma palavra no grego que dá origem à palavra metamorfose. A ideia aqui é igual a do casulo que se transforma em borboleta. Houve ali uma metamorfose. Para que nós não sejamos amoldados ou conformados com o mundo, eu não posso simplesmente dizer não às crenças e valores do mundo. Eu tenho que dizer sim para esse processo de transformação da parte de Deus. Sempre é assim. A pilha não tem lá o polo negativo e o polo positivo. Se tiver 2 positivos não dá certo, 2 negativos não dá certo. Se tiver só um positivo e um neutro não dá certo, ou só um negativo e um neutro não dá certo. Tem que ter positivo e negativo para fluir energia. Na vida cristã é sempre assim. Você diz não para algumas coisas, mas você precisa dizer sim no lugar. Nós dizemos não para a conformidade do mundo, o mundo que está tentando nos amoldar, mas ao mesmo tempo dizemos sim para a transformação da parte de Deus. A metamorfose que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. E essa metamorfose, ela se dá como? Ele diz: pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões trazem mente. Ou pela renovação da vossa mente, ou pela renovação do vosso entendimento, que é a mesma coisa. Ou seja, a maneira que você pensa, a maneira que você encara as coisas, importa muito. O seu corpo importa, a sua mente importa. Aqui a cultura da época era a cultura greco-romana, que achava que o corpo era desprezível, que só valia a mente. Mas aqui Paulo ele fala do corpo e fala da mente, ou seja, o ser humano por inteiro, corpo e mente juntos, vivos, santos e agradáveis a Deus. E como é que eu faço essa renovação da mente? Eu torno novo o meu entendimento, a minha mente. Como é que é isso? Pelos meios da graça. Quais são os meios da graça? O culto.
O fato de você estar aqui no culto ouvindo a palavra de Deus, cantando a palavra de Deus, orando a palavra de Deus, refletindo na sua própria vida, confessando os seus pecados, tendo a ceia do Senhor, tudo isso são meios de graça que conferem bênçãos para você. Essa é uma das formas. A meditação nas Escrituras, lá na sua casa, lá no seu quarto, no particular, a oração no particular e a oração em público também te trazem bênçãos. Isso vai renovando a sua mente. A leitura e a meditação na palavra de Deus renova a sua mente. A oração renova a sua mente. A comunhão com os irmãos renova a sua mente. Paulo está falando: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Com qual objetivo? Ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A consequência de nós fazermos isto, de nós apresentarmos o nosso corpo para Deus, de renovarmos a nossa mente, é que nós vamos experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus, ela é muito clara em alguns aspectos. Na palavra, por exemplo, diz que é a vontade de Deus a nossa santificação. Ela diz lá um monte de pecado que devem ser evitados, que devem ser tirados da nossa vida. E há circunstâncias em que a Bíblia não é muito clara. Por exemplo, que emprego eu vou ter? Qual a carreira? Qual a profissão que eu vou ter? Com quem eu vou me casar? Vou viajar para onde? Vou morar onde? Há coisas que não estão reveladas nas Escrituras, que você deve buscar a vontade de Deus para a sua vida. Há coisas que estão muito bem claras nas Escrituras e outras que devem ser buscadas, mas você não vai conseguir compreender o que a Bíblia diz para a sua vida e a vontade de Deus na sua vida se você não tiver clareza de entendimento. Se você não tiver a mente renovada, você não vai ter clareza para discernir qual é a vontade de Deus. Em outras palavras, se você viver no pecado, você vai viver na dúvida. Se você viver na dúvida, você não vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Por outro lado, quando você não se deixa conformar pelo mundo, quando você é transformado a essa metamorfose na sua vida, pela renovação dos seus pensamentos, da sua mente, você consegue enxergar com maior clareza a vontade de Deus. Aí você vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E talvez você pergunte: puxa, mas Deus está me permitindo passar por tantas coisas? Deus sabe. Se Deus permitiu, se você está nesse processo contínuo, dinâmico, crescente, de renovação da mente, de dizer não para o mundo e dizer sim para Deus, é claro que Deus está contigo, que Deus está no controle da sua vida. E quando vierem coisas difíceis de compreender, coisas que você não sabe, que você não compreende, isso não é motivo para você enfraquecer a fé. Abraão, quando foi chamado, ele não sabia para onde ia. Ele falou assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas ele teve fé e seguiu o chamado de Deus. Muitas vezes a gente se coloca no lugar de Deus: poxa, eu poderia fazer melhor. Mas saiba que a vontade de Deus para a sua vida, ela é perfeita. Ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Com certeza há um propósito naquilo que você está passando. E eu gostaria de dizer que nós só somos plenos, nós só somos satisfeitos e contentes quando nós estamos dentro da vontade de Deus. Quando você sai da vontade de Deus, só há confusão, só há andar em círculos, correr atrás do próprio rabo, só há tragédia. Não saia da vontade de Deus. Permaneça, ainda que você não compreenda determinadas coisas. Você não precisa compreender tudo para ter fé. Ainda que você não compreenda todas as coisas, permaneça dentro da vontade de Deus, porque só dentro da vontade de Deus é que você é plenamente contente e feliz.
Eu gostaria de terminar com algumas aplicações para as nossas vidas, caminhando para o final. Deus nos fez templos do Espírito Santo, ou seja, o nosso interior foi mudado. Mas Paulo diz: apresente os vossos corpos, as vossas vidas, ou seja, aquilo que aconteceu no interior deve refletir no exterior. De maneira prática, palavrões não condizem com aquilo que aconteceu no interior. Roupas justas, transparentes e imodestas não condizem com aquela transformação que houve no interior. Iras, contendas, invejas, ciúmes, fofocas não condizem com aquilo que aconteceu no interior. É preciso haver uma certa coerência. Se Deus de fato transformou o seu coração, o seu corpo deve refletir também aquilo que aconteceu no seu interior. Outra aplicação: aparte-se do pecado. Isso está bem claro. Contemple as misericórdias de Deus. Você viu o quanto de misericórdia tem dos capítulos 1 a 11 de Romanos? É muita misericórdia. Contemple as misericórdias de Deus pela sua vida. E, por fim, entregue-se por inteiro, corpo, alma e espírito, a Deus. Ah, mas eu tenho medo de me entregar completamente a Deus. Mas ele diz nesse texto que a vontade de Deus é perfeita. Então por que você teria medo de entregar-se por inteiro completamente a um Deus perfeito? A um Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Como você tem se apresentado diante de Deus? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela adoção como filhos que o Senhor nos deu. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua justiça. Obrigado por sua bondade. São muitas misericórdias e elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, grande é a tua misericórdia por nós. Nos ajude, aumenta a nossa fé, nos fortaleça e nos dá a alegria da sua salvação, dia após dia, e que vivamos de fé em fé e de glória em glória, rumo ao céu. É o que te pedimos em nome do nosso Salvador. Amém. E para nós encararmos a semana, nós precisamos da graça de Deus, do favor de Deus, do poder e da direção de Deus. Vamos nos colocar de pé e recebermos a bênção do Senhor. Pai amado, Pai querido, abençoe cada uma das famílias aqui representadas, que elas sejam guiadas pelo Teu Santo Espírito, livradas de todo e qualquer mal, que os Teus anjos a acompanhem, acampem ao redor e ao derredor destas pessoas, e que elas experimentem, através da renovação da sua mente, através de apartar-se do pecado, elas experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que eu oro, em seu nome. Amém. Amém. E após o pós-lúdio, nosso culto está encerrado.